Recebemos hoje, mais uma vez aqui, com muita honra, o advogado José Antônio Rosa, especialista em direito eleitoral, para comentarmos sobre mudanças na lei eleitoral. E eu começaria com uma indagação que já fiz em programas anteriores. As pessoas que vão se candidatar, elas têm que se desincompatibilizar de suas funções públicas até o dia 2, é isso, né? Até o dia 2 de julho. Em não fazendo, elas ficam inelegíveis, não é isso? E tem um caso absolutamente concreto e verdadeiro, que um professor da Universidade Federal de Mato Grosso pediu o afastamento a partir do dia 2 e a universidade está negando o afastamento porque espera que ele junte a comprovação de que já é candidato a candidato. Fato que não ocorreu porque as convenções não estão ainda autorizadas. Como resolver esse impasse? Bom dia, doutor Zé Antônio, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Capital. Nós estamos com esse impasse em praticamente todos os órgãos estaduais, federais e municipais. Veja que na regra da eleição passada, ou seja, antes da reforma eleitoral, nós tínhamos convenções realizadas entre o dia 10 de junho a 30 de junho. Portanto, no dia 2 de junho, neste ano a eleição é dia 2 de outubro, quando nós falamos dia 2, são 90 dias antes das eleições. Dia 2 de julho, que isso quer dizer, né? Dia 2 de julho. Isso. De julho. O candidato já teria em mãos a ata da convenção em que ele foi homologado candidato a vereador, no caso, nessas eleições. Para este ano, houve uma complicação. O prazo de desincompatibilização é o mesmo, ou seja, o prazo de 3 meses antes das eleições. Portanto, dia 2 de julho ele tem que deixar o seu local de trabalho sob pena. Se ele ficar no dia 3 de julho na função, ele está inelegível. Está inelegível, deixa de ser candidato. Ele não cumpriu uma das determinações da lei e continuou trabalhando. Então está, portanto, inelegível. E na outra ponta, as eleições só começam no dia 15 de agosto. Então foi empurrado as convenções para o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Mas isso ainda vai dar problema nos tribunais, hein? Porque o seguinte... Não vai pelo seguinte aspecto. Mas deixa eu só fazer o argumento. Tá. O candidato recebe oficialmente, formalmente da instituição o não. Não aceitamos a sua desincompatibilização porque não existe prova que você é candidato para patati patatá. Aí, diante da recusa oficial, o que ele faz? Ele vai que ele obedece a recusa oficial. Deixa de ser candidato. Ele quando ele obedece a recusa mas aí oficial, ele vai argumentar, tá aqui, ó, eu obedeci porque foi recusado formalmente. Mas o órgão, qualquer que seja ele, o órgão de governo, ele não é autoridade para dizer a lei. Ele não é autoridade para interpretar a lei. Ele não é autoridade para determinar se faz isso ou aquilo em detrimento da lei. Então, há que seguir a regra da lei. É muito maior do que qualquer autoridade de qualquer ato administrativo. Então, para resolver essa situação, eu tenho orientado os candidatos da seguinte forma: porque não é um pedido de afastamento. Você não está pedindo ao órgão que conceda o afastamento. Você está comunicando ao órgão que você está afastando daquela data. Então, faça a comunicação ao órgão, protocole lá. Não exerça mais na prática, de fato, o cargo que a atividade que exercia, seja ele de professor, seja de funcionário comum, seja de conselheiro, qualquer que seja o cargo, não exerça mais o cargo, fique fora do cargo. E a recusa do órgão, ela vai se dar da seguinte forma: ela vai recusar num primeiro momento e ela vai, depois de recusado, ela vai cortar o salário, vai comunicar talvez até abandono de emprego do funcionário. Pode-se fazer duas coisas: pode-se ficar quieto e esperar a convenção do partido até o dia, que vai começar no dia 20 e vai até o dia 5 de agosto, 20 de julho a 5 de agosto, de posse da ata da convenção do partido. Uma cópia dessa ata, leve até o órgão, protocole via ofício
no órgão, informando que está aqui a ata, como eu informei no dia 2, eu estava me afastando para ser candidato, fui aprovado na convenção e está aqui. E ele fica obrigado a fazer o pagamento retroativo ao dia 2, porque isso é um direito. Não é também uma benesse concedido pelo órgão público, é um direito do servidor receber o salário enquanto ele sai. Aliás, não precisa ser órgão público não, né? Se trabalha em empresa privada, não, ele também tem direito de continuar. Não, receber o salário não. Ele tem o direito de ser candidato, receber o salário não. Só no órgão público. Esse aí é um daqueles princípios do financiamento público de campanha. Então, só no órgão público. O órgão privado, não, ele pode fazer uma coisa, ele se afastar. Mas eu me lembro que eu fui candidato a vereador em Cuiabá, era funcionário da TV Centro-América. Nesse caso. Eu comuniquei a minha licença, porque tinha que sair do ar, né? E continuei recebendo da TV Centro-América e voltei para trabalhar depois que me elegi vereador. É um acordo feito com a TV Centro-América, nesse caso, é um dos casos especiais. Se ela não quisesse, ela podia demitir. Demitir não, ela podia deixar de pagar o salário. Demitir ela não pode. Ah, tá, podia deixar de pagar o salário. Tá certo. Demitir ela não pode. Nesse caso é um caso especial em que você atua como jornalista. Tem uma regra especial para jornalista, para pessoas que trabalham no órgão de imprensa. Então é diferente dos outros casos da iniciativa privada. Então a iniciativa privada não pode demitir, mas pode deixar de pagar o salário. Pode deixar de pagar o salário porque não prestou o serviço. Ele por livre vontade decidiu ser candidato, então ele tem que ter as condições de sobrevivência fora do pagamento, porque a iniciativa privada, até porque ela não tem a obrigação de financiar a campanha de ninguém. Já o órgão público é obrigado a continuar pagando o salário normal, como se ele estivesse trabalhando normalmente. A outra saída é o professor, que é um caso concreto que você está citando aqui, ele procurar o judiciário. O judiciário, qual judiciário? O eleitoral. Comunicar, pegar o ofício que ele está comunicando na retirada no dia 2 e comunicar o não efetuado pela empresa, no caso a instituição pública. E aí ele encaminhar para lá e obter uma decisão. Nesse caso aí pode ser direto no tribunal ou no cartório da zona eleitoral, obter uma decisão judicial dizendo que, olha, ele tem o direito de se afastar no dia 2, porque ele é pré-candidato, etc, etc, etc. Caso ele não passe na convenção dele, que eu acho muito difícil, porque já vai praticamente combinado o número, já vai expurgado todos os números, ele volta a trabalhar normalmente, sem nenhum problema. E ele vai receber o salário do mês de julho, tranquilamente, sem nenhum problema também. Tá. Agora vamos às condutas vedadas pelos agentes públicos. Prefeito que é candidato à reeleição, ou até que não é candidato, as prefeituras podem fazer propaganda até quando? Nós vamos até a convenção ou é até o final de junho, como era antigamente? Na verdade é até nos 3 meses antes das eleições, é o período limite máximo para propaganda. Mas nós vamos fazer um rápido histórico aqui para que todo mundo entenda rapidamente o que é isso. As condutas vedadas são normas de restrição de uso do poder no período eleitoral. Vedado ou às vezes, proibido, só para traduzir, né? Ou às vezes essa vedação começa ainda no mês de janeiro do ano da eleição e termina após a posse. Então nós temos aí o ano todo, nós temos nos 6 meses que antecedem a posse e temos só nos 3 meses da posse. Então nós temos aí, e nós vamos falar sobre isso, do que é as condutas vedadas, na disputa da eleição, do que se disputa naquele ano, essas condutas valem para esses órgãos, para esses entes públicos. No caso, neste ano, vale para as prefeituras municipais. Fosse no ano da eleição de governador, valeria para governo e para governo federal. Neste ano vale apenas para as prefeituras. Isso significa que o governo do estado pode continuar com as suas atividades normais sem nenhum problema. Mas as prefeituras passam a ter restrição. Eu vou tratar hoje aqui de 5 grandes grupos que existem nesse meio. E o primeiro deles é ceder bens móveis e imóveis para atividades que não sejam as atividades normais e comuns. Vamos entender isso, que é bens móveis e bens imóveis, que pode ser utilizado na campanha política, tanto pelo executivo, pelo prefeito e seu staff, quanto por servidores comuns. Isto vale para todos. Antes de falarmos disso, nós temos que classificar o que é considerado servidor público.
ele é desde o porteiro até o prefeito. Contratado ou não, nomeado ou não, concursado ou não. Se ele exerce um cargo ou uma função dentro do poder, ele é considerado como tal e ele passa a ser responsabilizado juntamente com o candidato beneficiário. Veja que a regra não é só para punir a prefeitura ou o órgão que exerceu alguma atividade em benefício de alguém, mas é punir o candidato que esteja vinculado àquela administração. Seja ele reeleito ou não, seja ele candidato à reeleição ou não, seja ele de fora, seja ele do mesmo partido do candidato a prefeito ou de partido diferente, mas que tenha o apoio daquela gestão, daquela prefeitura. Então, o que significa ceder bens móveis e imóveis? Os bens móveis e imóveis, os móveis é claro, são aqueles bens em que são fungíveis, que não tem, não é um bem que você possa apropriar, que você possa usar, que você possa sentar nele, reunir nele, são os bens imóveis. O que é considerado bens imóveis da gestão? Desde o computador, a internet, a folha de papel, isso é bem móvel, estou falando de bem móvel. A folha de papel, o telefone utilizado do órgão público, os recursos que o bem tem à disposição, que o órgão tem à sua disposição para o trabalho, serem utilizados para fazer, um exemplo, chega um determinado panfleto, alguém quer distribuir com demais pessoas, vai na máquina de xerox e tira cópia xerox disso. Se o cara mandar um WhatsApp pedindo voto pelo telefone da prefeitura. Se for o telefone da prefeitura, não pode, é problema. Nós estamos falando aqui em valores, nós estamos falando aqui no uso. Pode custar 1 centavo, pode custar 1 milhão. Qualquer um desses caracterizado que está sendo utilizado, é lógico que aí vai ter uma gradação do que é importante, do que isso gerou, se isso fez com que houvesse um prejuízo ao outro candidato, etc. Essa gradação ela é importante, mas a punição ela virá de uma forma ou de outra. Ela pode inclusive chegar à cassação do registro do candidato, caso chegue-se à conclusão que ela desequilibrou o pleito. Os bens imóveis, trata-se dos bens de uso da prefeitura, das prefeituras. Não precisa ser patrimônio próprio da prefeitura. Mas pode ceder ou não pode ceder? Não pode ceder, em absoluto. Mas então vou fazer uma contraposição. É uma exceção. Aqui. É uma exceção que você vai fazer a contraposição. Só tem uma exceção. Que é a convenção? Que é a convenção. Tá. Que é a convenção. Então, essa é a única exceção. Então, os bens, seja ele próprio da prefeitura, seja ele dominiais da prefeitura, seja ele locado. Mas só para explicar para o ouvinte o seguinte, quando eu falei convenção é assim. Eu vou falar dela. O governador Peltax fez a convenção aqui no Robertão, né? No estádio do CPA, que teve o nome do Roberto França, depois tiraram, mas todo mundo vai continuar. Chama Verdão hoje. Chama Verdão hoje. Tá, mas pro povo chama... Verdão não, Verdinho. Mas pro povo chama Robertão. Foi realizado aqui no Verdinho, certo? Certo. Isso é da prefeitura. E a prefeitura pode ceder, portanto, para a convenção de qualquer partido. Pode ceder para qualquer partido. Não só a prefeitura, como o Estado e a União. Nas convenções... Pode ceder ou é obrigada a ceder? Se requisitado e não tiver nenhuma utilidade e não tiver nenhuma dificuldade em ceder, não vai parar a atividade pública para poder ceder para a convenção. Mas se não tiver nenhuma utilidade e tiver condição de ceder, é lógico que vai ceder para poder fazer a convenção, requisitado pelo partido. Não é que o partido chega lá e vai usar para a convenção. Ele vai requerer, vai dizer a data, o horário, o local, e o poder público vai dizer se pode ou se não pode usar. Em podendo usar, é lógico que ele deve ceder, porque caso contrário pode inclusive gerar uma ação eleitoral do partido interessado. Mas essa é a única exceção. As outras nenhuma exceção mais tem. Aí nesse todo mundo período pode, eleitoral. Né? Plenarinho da Assembleia pode ceder, plenarinho da Câmara pode ceder. Tudo. Né? Tudo. Liceu, escola municipal, teatro, escola estadual, teatro da universidade, ceder, né? Todos podem ceder. Não tem nenhum problema dessa exceção. É a única exceção que existe para a realização de alguma atividade política dentro de órgão público. É exatamente essa. É quando é cedido para a convenção. Os bens que são de uso do poder público próprios são aqueles que é o patrimônio dele, é dele mesmo e usa, por exemplo, a sede da prefeitura ali no centro de Cuiabá. Esse é um bem próprio e é um bem de uso da própria prefeitura. Tem uma secretaria que está aqui na beira da Dante de Oliveira, na margem da Dante de Oliveira, que me parece que é a Secretaria de Serviços Urbanos, e é um prédio alugado.
esse bem também não pode ser usado, no que pese ser alugado, ele é utilizado para ser um bem público, então ele não pode ser atualizado. Outro bem que não pode ser utilizado é o bem dominial. O que é o bem dominial? É os bens que a prefeitura tem, como nós temos. Você tem o seu apartamento, a sua casa e etc. Então esse é um bem dominial. Então a prefeitura também tem o bem dominial, que não é utilizado para nada em termos de serviço público, mas é um bem a própria prefeitura também não pode ser utilizado. O cuidado maior que eu recomendo aí às prefeituras e aos prefeitos, de uma análise com mais tempo e com bastante acuidade, é a utilização dos bens móveis, os serviços, aquilo que está à disposição do funcionário, como telefone celular, como a internet, como o computador, através do IP do computador, do servidor, os locais e as convocações para reunião de servidores em locais permitidos, mas em horários não permitidos, que são os horários de trabalho dos servidores. Então, esse grupo, o primeiro grupo, que é o grupo A, trata dos bens móveis e imóveis, ela tem uma gama de utilizações que podem ser feitas pelo servidor público, desavisado ou não, até sabendo, mas tentando esconder. O segundo bloco, que é o item B, é a utilização também ainda trata da utilização de servidores públicos, ou colocar servidores públicos à disposição de candidatos. Essa questão dos candidatos utilizarem servidores públicos, ela é proibida terminantemente em qualquer situação. Existem as exceções. O que é exceção? O servidor público pode estar atuando na campanha diretamente se ele estiver licenciado, não de saúde, mas de uma licença prêmio, por exemplo, ou estiver de férias. Ele pode fazer campanha para quem ele quiser. Ou fora do horário, né? Ou fora do horário, que seria a outra hipótese. Está trabalhando normalmente, mas não está no horário de trabalho, das 6 da manhã às 8 da manhã, ou então se almoça, tem 2 horas para almoço, de meio-dia às 2 horas, ou então depois das 18 horas, ele pode fazer o que ele bem entender sem ser perseguido, sem ter ninguém perseguindo ou perturbando ou fazendo alguma coisa com relação a esse trabalho. Então, a questão do servidor, ela é importante observar, porque a sessão, ela vai se equiparar àquela primeira sessão, e é um fato grave que vai ser analisado pelo judiciário caso isso aconteça. E aquele famoso convite dos servidores para os servidores. Já teve até um processo aí, os servidores da educação mandam o WhatsApp e tal, tudo, às vezes até usando telefones funcionais, convidando todo mundo para uma reunião hoje à noite e tal, em apoio ao candidato fulano e tal. Ele pode fazer o convite, não tem problema nenhum, mas não pode no telefone funcional. Ele tem que usar o telefone particular dele para fazer o convite. E observar essas horas que nós falamos aqui. Até às 8 horas da manhã, do meio-dia até às 14 horas e depois das 18 horas. Para evitar que isso, no que pese ser um dos itens mais difíceis, talvez, de se fazer prova, que é o WhatsApp, que está dentro do seu telefone, mas pode ser mandado para alguém que seja adversário, e você não sabe, e ele printa aquilo, encaminha para a Justiça Estadual, e está aí um processo já montado. O WhatsApp hoje é mandado para todo mundo. Se fizer, faz certo, porque vai chegar na mão de quem não quer. Vai chegar na mão de quem não precisa chegar e não quer que chegue. Então, por isso nós defendemos, eu sou da linha restritiva, não sou da linha expansiva na atuação do eleitoral, ou seja, o que não pode, acabou. Então não tem que ficar discutindo, mas vamos mandar para quem pode, do meu telefone particular eu posso, não pode, e você corre o risco de ter essa aplicação de uma penalidade ao seu candidato. Então é melhor que não se faça isso de forma nenhuma. O outro grupo é a cedência, é ceder qualquer que seja o imóvel público para a propaganda eleitoral. Então as vedações aí, elas vão do poste, da árvore, do viaduto, da ponte, do prédio público, do prédio de uso comum, aí pode ser até de particulares, não precisa ser só público, do prédio de uso comum de uma maneira geral. Não pode ser utilizado propaganda, tipo igreja, supermercado, não pode se distribuir propaganda, nem ter propaganda nesses locais, porque é de uso comum. E exceto aí nesses casos, 3 casos de exceção: as ruas, as praças e os parques. Então, a exceção desses usos que pode ser feito, que é um bem público, mas é de uso comum e de uso comum geral. As ruas, por exemplo, é um bem de uso comum. O que pode ser feito na rua hoje? Quase nada.
Antigamente podia colocar cavalete, podia colocar cartazes na mão das pessoas. Cartaz no poste. Cartaz no poste, podia pôr. Mas mais né? recentemente era o cavalete, né? Que podia ser colocado. Nem isso pode agora. O que é permitido agora é na margem das ruas ou nas praças colocar uma mesa com material para ser distribuído por uma pessoa, de forma que não traga nenhum prejuízo ao tráfego de pessoas pedestres, que elas possam transitar normalmente e que não traga nenhum prejuízo a elas. Então pode ser colocado. Praticamente isso é a única coisa que pode ser colocado da propaganda nesse bem. A praça, ela pode ser utilizada, além de colocar a mesa para fazer essa distribuição de material, ela pode ser utilizada para comícios, para reuniões, para essas coisas, sem precisar pedir autorização para a prefeitura. Precisa apenas comunicar à Polícia Militar para evitar que 2 ou 3 candidatos marquem no mesmo local e no mesmo horário o comício, e daí tem uma briga. E essa briga pode ter rumos até ignorados. Então, por isso, fica obrigado nas 24 horas antecedentes à realização do evento, comunicar à Polícia Militar, e é apenas isso, é comunicar mesmo. E a polícia vai dizer, olha, já tem um cidadão aí que vai fazer um pré-candidato, que vai fazer um evento aí. Então, nesse dia, nesse horário, não dá. Pode marcar outro dia, outro horário. Então, é só para isso, é só para evitar... para organizar a segurança pública. Organizar a segurança pública. Ainda nesse bloco, nós estamos encerrando aqui, só para nós fecharmos essa questão do bloco, e depois nós vamos voltar nessa questão, porque tem mais 3 ou 4 blocos menos importantes, mas com a importância tal que pode levar até a cassação do registro também, por isso nós vamos falar deles, isso fica para quinta-feira, é a vedação do prefeito municipal, de a partir do dia 2 agora, de julho, está proibido de participar de qualquer inauguração de obra. Não significa que a prefeitura não possa inaugurar obra, pode inaugurar obra, só que o candidato, o prefeito, se ele for candidato à reeleição, é o caso de Cuiabá, por exemplo, ele não pode participar de nenhum desses atos mais a partir de agora. Então, o último dia que ele pode participar de ato da prefeitura de inauguração de obra é o dia 1º de julho. E a partir daí ele não pode mais participar de nenhum ato desse, porque ele estaria incorrendo, inclusive, na cassação do registro da sua candidatura. Tá ok. O advogado Zé Antônio Rosa, obrigado pelos esclarecimentos. Até quinta-feira. Eu que agradeço.